Deixa eu botar o fone aqui que vai ser melhor para nós Bom, todos. boa noite, colegas. Boa noite, Lucinéia. Seja bem-vinda. Boa noite, Cláudio Cunha. Seja bem-vindo. Boa noite, Mazé. Seja bem-vinda. Boa noite, Raquel. A Raquel está em Minas, está lá em Ituiutaba. Seja bem-vinda, Raquel. E demais colegas que vão assistir depois. E obrigado, Mira, por aceitar esse convite. É um convite do Fotoclube Luz na Lente, compartilhado com o Candango Fotoclube e demais fotoclubes aí do Brasil inteiro. Então é um prazer ter você aqui conosco. É uma noite realmente de honra. Eu me sinto honrado com você aceitar esse convite. E, e num dia especial, que véspera do Dia da Fotografia, né? Amanhã é o Dia da Fotografia. Então, nós não tínhamos pensado nisso, combinado isso, mas ficou bem legal essa data. E é isso, amigo. Então, tá contigo a palavra, fique à vontade, Mira. Tá bom? Tá bom. Bom, o João comentou comigo dessa possibilidade de estar com vocês. Eu percorro aí esse lugar da fotografia. Vou falar várias coisas aqui, João, que vão ser Fique à vontade. importantes. E eu percorro esse lugar da fotografia desde os 18 anos, mas eu venho da pintura e do desenho. Eu comecei a desenhar com uns 12 anos de idade e meu pai, muito espertamente, foi olhando um pouco a relação que eu tinha com aquilo e me empurrando. E aí eu trabalhei com desenho, depois com serigrafia. Depois da serigrafia, eu fui estudar pintura e desenho em São Paulo. E aí depois a fotografia entrou na minha vida por uma circunstância ali de recurso mesmo. Tinha alguns amigos a quem alguns de Brasília com certeza vão conhecer o seu Nunes, que era um coronel da aeronáutica que tinha um estúdio chamado Gal Studio. E ele fazia revelação colorida aqui em Brasília e tal. E os filhos deles eram muito meus amigos e eles me convidaram para trabalhar lá. E aí eu fiquei aprendendo revelação manual colorida com o Nunes, com o seu Nunes, e depois eles acharam que eu tinha uma visão muito apurada, assim, eu acho que por causa da pintura e do desenho, e começaram a botar uma câmera na minha mão. E aí eu comecei a fotografar, comprar equipamento e tal. E a minha trajetória na fotografia foi difícil, porque eu comecei nela muito ligado a recurso, né? Eu fazia foto de arquitetura e qualquer evento. E eu tive filho com 22 para 23 anos aí, então eu tinha que ganhar dinheiro. E aí eu fazia artes plásticas da UNB e trabalhava que nem um doido aí na fotografia, com tudo, toda essa galera aí de evento, de casamento, 15 anos, esporte, qualquer coisa que você falar, eu fiz. E Uhum. tinha uma certa dificuldade com a fotografia, porque como eu vinha de uma arte muito expressiva, como a pintura, eu não encontrava na fotografia essa resposta, né? E aí, por rebeldia, no último semestre, eu nunca tinha feito um projeto de arte em fotografia. No meu trabalho final do curso da UNB de graduação, eu resolvi fazer um projeto de fotografia com arte. E aí, meu orientador era o Silvio Zamboni, na época ele já trabalhava um pouco com isso. E eu manjava muito de computação gráfica, dessas coisas que eu acabei tendo que aprender. E aí fiz uma instalação de fotografia, né? E aí, desde então, por circunstância da vida, eu não tinha mais espaço para guardar minhas pinturas, meus desenhos, para fazer nada. Lucila, você está aqui. É, eu. Nossa, Daniel, tudo Bom, bem? bom, bom, Tudo? bom demais te ver. E Ah, aí quando eu falou resolvi. Daniel, eu falei, Ah, muito eu não posso bom, perder. muito bom. Aí eu resolvi, nessa trajetória toda, desenvolver a fotografia na linguagem da arte. E sempre tive muitas questões. Aí eu conheci muitos fotógrafos, estudei muita fotografia relacionada com a arte para dar aula no IESB, onde eu conheci a Lucila e muitos de vocês aqui que provavelmente vão ver esse vídeo. E essa trajetória foi muito importante para mim, apesar de eu ter tido muita resistência no começo com a fotografia, uma compreensão melhor.
E aí, quando o João me trouxe esse ponto, eu tenho estudado. Acabei que eu entrei na academia e fiz um mestrado e fiz um doutorado e usei muita fotografia nessas duas pesquisas. E quando o João falou, né, dessas questões de arte, que é um pouco do que eu mentoro aí de vez em quando, o pessoal da fotografia, de outras linguagens, eu falei, nossa, tem umas respostas que eu tive que descobrir de alguma forma que talvez seja legal compartilhar. Não sei se são certas, se são erradas, mas foram as que eu aprendi e eu achei legal compartilhar com vocês assim. E aí montei aqui, João, uma apresentaçãozinha. Fica um modelinho meio aula, assim, eu não sei se Uhum, ok, mas eu uhum. acho que vocês vão curtir, porque tem umas questões muito curiosas assim nessa trajetória que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Tudo bem, então? Compartilhar Tudo aqui bem. algumas telas e conversar? Tá Se, bom. se a gente Eu não vou. curtir, a gente deixa em recuperação, semana que vem você volta. Eu pedi a solicitação de compartilhamento de tela para você. Autorizado. Beleza. Vou ver aqui como é que tá. Foi bom aqui fazer esses slides, foi divertido. Peraí, Legal. bora lá. Vocês estão vendo aí, né? Tudo Sim. certo, né? Uhum. Bom, aqui eu já fiz uma provocação no início. É um trabalho que eu estou desenvolvendo com pintura, que é recente, que é um trabalho com pigmentos do cerrado, né? Eu tenho trabalhado muito com cerrado e tenho desenvolvido um trabalho com esses pigmentos. E aí coloquei aqui arte, né, nesse sentido mais plástico, e aí depois botei fotografia, algumas fotografias que eu fiz mais urbanas, assim. E aí trouxe um pouco esse lugar para vocês, assim, né? Eu acho que existem milhares de definições para arte, muitas excelentes, eu acho que algumas um pouco fora, mas eu acho que simplificando, assim, essa expressão, né, do pensar e do sentir humano, ela já acho que abarca uma boa relação aí, tanto na parte mais filosófica, estética, que eu acho que a gente pode trabalhar. Aí olha só que interessante, assim, com vocês. Quando a gente pensa em artes visuais, nem botei as outras, tá? E a gente vai fazer uma lista de possibilidades das artes visuais. A gente tem pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, colagem, instalação, arte digital, videoarte, cerâmica. Cara, isso eu poderia fazer aqui mais de 100 itens. A fotografia é um deles. Ela está dentro de um desses aspectos aí. E aí, quando a gente pensa fotografia, né, a Lucila, ela passou isso comigo várias vezes, eu perturbava bastante a ideia do povo Sim, no início no foi. início dos tempos ali, desse conceito da fotografia estar associada à ideia de escrita, né, desse fóton, luz, e da escrita como grafia. Então, só aí a gente tem uma dimensão muito profunda desse conceito, assim, que eu acho que vale a pena correlacionar ele a esse lugar das artes de uma maneira, entre aspas, especial, mas como é o caso aqui do universo da fotografia, sim, especial, que é a gente entender um pouco mais essa ideia, né? Porque tem muita coisa por trás aí, e aí tem uma chave que, uns tempos para cá, eu tenho refletido muito sobre ela, que é a imagem. Ela vai ter duas relações essenciais, uma sobre o espaço e a outra sobre o tempo. O tempo está relacionado mais ao espírito e às relações, a isso que é mais invisível, e o espaço está mais relacionado ao corpo das coisas e às expressões. Então, aqui, eu acho que tem uma chave bem importante para a gente relacionar a arte com a fotografia de uma maneira mais é, forte, assim, né? Mais colocada mesmo num lugar interessante. Porque olha só, e aqui está a chave do que eu queria falar com vocês. A Lucila curte flor, então fica interessante. Isso, sim. A, a, a flor, quando ela está lá no botão, ela vai fazer essas passagens, né? E aí vai se abrir lá toda no final. Sim. Então, a fotografia consegue observar esses movimentos, certo? A gente vai entendendo cada um desses movimentos e a gente grafa isso, né? A gente recolhe esse elemento, né?
Tem um povo que gosta de falar registra, tem um outro. Eu sou da época do tirar uma fotografia. O povo fica me zoando, João, com esse negócio. E aí, a gente, quando entende esses aspectos, tem um elemento muito importante dentro disso, que é a transição entre um momento da flor e outro. Ou seja, a flor sai do botão, né, vai abrindo esse botão, vai se revelando, geralmente tem uma relação com a luz, mas se eu entrar nisso a gente não vai mais falar mais sobre nada, a gente vai ficar aqui só falando sobre luz, mas ela tem um tempo. Aonde está esse tempo, esse espírito? Está justamente na vida que está permeando tudo isso. Só que eu só consigo identificar no corpo esses momentos. Então, a fotografia está muito ligada a esse lugar do tempo e do espaço, de descobrir, desvelar, trazer à tona esse invisível. Aí está a chave do negócio, na minha visão, que é onde eu quero falar com vocês mais um pouquinho aqui para a gente discorrer sobre isso. Se a gente consegue mostrar as relações, por isso que eu trouxe para esse lugar aqui, ó, relações e expressões, a gente começa a tangibilizar um lugar que eu vou chamar de invisível para vocês. Esse lugar é um lugar de muita potência e é onde a arte consegue trazer um pensamento e uma expressão, uma ideia, um sentimento para um lugar muito profundo. Então, quando a fotografia começa a revelar esses invisíveis, eu acho que a gente está indo por um caminho bem próximo do lugar da arte. Quando ela se preocupa só com o momento, sem refletir muito sobre isso, ela cai muito no lugar do registro. E aí a gente tem o mundo hoje da inteligência artificial, fazendo imagens como essa daqui. Eu poderia até, inclusive, falar que essa é de inteligência artificial e vocês ficariam em dúvida. Que vai reproduzir, está reproduzindo milhares de imagens, né? De uma forma muito ostensiva. Não sei se vocês sabem disso, mas a Adobe Stock, por exemplo, já tem mais imagens de inteligência artificial do que de fotografia, né, feita por seres humanos. Então, é um mundo que está vindo de uma maneira muito, eu acho particularmente interessante, porque faz a gente refletir sobre outras coisas, ao invés de tentar registrar, né, a coisa de um lugar comum. E aí, para viajar um pouco mais nisso, nesse tempo, nesse invisível, ou seja, nessa transição, eu gosto de trazer algumas imagens um pouco mais de estranhamento aí para vocês. Isso aqui é uma fotografia de uma raiz, tá? É uma raiz, ela está de cabeça para baixo. Ela é uma raiz de planta, de capins de vereda aqui do Goiás, onde eu fui visitar. Quando a gente pensa numa planta, que eu gosto disso, ela está sempre depositando ali, né, buscando, as raízes estão tentando encontrar ali a umidade, né, e aí o caule, no caso aqui do capim, está subindo e se desenvolvendo ali com uma série de relações com aquele contexto, que é a propriedade dos capins e tal, mas ele está num fluxo, né, de desenvolvimento constante, está sempre num tempo, o tempo está permeando, ou seja, cada mineralzinho que vai formando esse corpo, cada massa de carbono que vai formando esse corpo, ela está distribuída no tempo, que é um tempo biológico aí. E tem um invisível rolando, que eu chamo de vida, né, para trabalhar com vocês. E aí, dentro disso, a imagem, então, vai ter sempre esse lugar do invisível e do visível, tá? Isso é uma constante, que eu gosto de falar de tempo e espaço, de corpo e espírito, tá? Eu acho que isso é um ponto legal, para a gente tangibilizar o intangível. Então, quando a gente começa a olhar para esses invisíveis, ou visíveis, nessa foto aqui, a gente, né, a sombra projetada, né, como coração, esse coração, que é uma folha outonal, meio quebrada, tem muitas questões por trás, que são elementos mais simbólicos. Ninguém está registrando coisas aqui, não é um registro de uma folha, é uma relação entre a sombra e uma folha que se transforma em coração. Então, são vários elementos em relação um com o outro. E é muito comum, dentro do contexto da fotografia, esses universos de relação serem uma questão de composição, mas além de uma composição formal, uma relação de composição simbólica.
ela eleva um pouquinho, é mais sobre esse tempo, que elefante é esse, que névoa é essa. E aí você tem uma série de recursos que o pessoal vai desenvolvendo, que é o tipo de textura, o tipo de cor, se a foto tem mais foco, menos foco, todas essas coisas elas vão qualificar o corpo e principalmente as relações entre esses elementos. Então, esse horizonte aqui que vai se apagando na névoa, ele é uma relação entre essas pessoas. Ele dá esse clima, esse ar. Aqui, para mim, tem as chaves dessas questões. Então, quando a gente está fazendo um retrato de uma pessoa, a gente tem uma condição que constrói essa relação de tempo, integra a gente com esses elementos e por aí vai. Então, a vida se revela através do tempo. Tudo bem até aqui? João, quer trazer algum ponto? Lucila, Tudo, tudo. tranquilo? Entendido. Tá Aham. bom. Sim, ok. Então, para mim, o grande lance no universo aí da fotografia, do desenho, da pintura, mas da fotografia especialmente, é conseguir revelar a vida, revelar o tempo, revelar as relações entre as coisas. Quando a gente vai para esse lugar, aí a coisa vai para um lugar muito profundo, muito dinâmico também. Então, eu trouxe algumas coisas para vocês darem uma olhada e eu vou trazer três elementos aqui que eu acho que podem ajudar muito essa compreensão de arte, que a gente pode, né, dialogar. Aqui mais uma fotografia para vocês verem, né, desse universo de relações, que é o caso do Cartier-Bresson, ele praticamente vai elaborando organizações de elementos simbólicos, no caso aqui pessoas, janelas, parede, tudo, no tempo. É sempre sobre isso. Ele fica atento ao tempo, ao encaixe do tempo, das relações entre as questões. E aí, como ele é muito sinfônico, ele consegue, né, fazer um momento tal do momento decisivo, esse lance todo, ele consegue orquestrar isso de um jeito que a gente fica, meu Deus do céu, tudo está interligado, tudo está falando, tudo tal. Então é uma maestria dele, que era um desenhista. Eu não sei se vocês sabem dessa história dele. Ele era um desenhista, ele era um cara do desenho e aí a galera chegou para ele, um amigo dele lá, não lembro quem foi, chegou para ele e falou: ó, cara, como desenhista, você nunca vai ser um Picasso. Agora, como fotógrafo, você pode ser o Cartier-Bresson. E aí ele tomou a decisão de parar de desenhar e entrar para a fotografia, ou seja, numa linguagem que ele tinha um domínio plástico, um domínio do tempo, do espaço, dos elementos, bem de composição de pintura e desenho, mas que ele conseguia falar do cotidiano de uma forma única, né? Então ele tomou essa decisão de ir para esse lugar. Então, para mim, essa questão que eu estou colocando para vocês da vida, ela vai ser definida objetivamente pela sua abordagem, pelo seu tema e pela sua forma. Então, para mim, o elemento central da arte, ele está relacionado diretamente a essa organização. A abordagem é o que você pensa, o que você sente, são os seus conceitos, as suas ideias, as suas questões, sua espiritualidade, sua religiosidade, que seja, os temas que você escolhe dentro disso, ou seja, eu sou um religioso, um cristão, eu quero trabalhar o desenvolvimento das pessoas, da espiritualidade. Beleza, que tema eu vou trabalhar? As missas do domingo de manhã e as famílias. Legal. De que forma? Aí, vou trabalhar num elemento mais de registro, não vou fazer quase uma pintura igual o Bresson. Eu vou aí vai variando sobre essas dimensões. Então, quando a gente chega nesse lugar, para mim, essa é a chave central de tudo, toda essa relação com o ponto da arte. E aí, o que vai fazer com que a gente fique mais, cada vez mais único, cada vez mais diferente, cada vez mais autoral, é a distinção daquilo que você pensa, dos assuntos que você trata e de como você fala isso. Quanto mais for você, com mais potência, você botar mais, né, suas reflexões, sua profundidade, mais distante, no sentido assim, mais autoral o trabalho vai ficando. Quanto menos você colocar isso, você tem, né, só um pensamento, não tem uma linguagem de forma sua, você não tem temas, aí você fica patinando. Eu fiquei assim muito tempo, muito, 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 muito tempo, tá? Eu tive uma relação com a forma muito intensa, eu sempre tive muito domínio técnico do desenho, da pintura, então minha fotografia formalmente era muito bem feita, mas ela não tinha tema, ela não tinha assunto, e eu não mostrava o que eu pensava nela, entendeu? Então a junção desses três foi o que fez eu começar a distinguir um pouco mais o meu trabalho e ir para outros lugares, assim. Então, eu acho que isso é uma questão bem importante aí, que é muito falado, inclusive no universo da fotografia, esses três elementos aí que não são da fotografia, né? Eles são elementos dentro dessas construções de um trabalho artístico que revelam mais isso. Então, eu vou passar essas telas aqui muito rápido,
mas eu quero mais só dar exemplos para vocês no universo da abordagem, no universo dos temas e no universo das formas, só para tangibilizar um pouco mais essa viagem dentro do que a gente pode falar da arte na fotografia, né? Então, dentro de abordagem, se você pega um cara como Ansel Adams, ele era um ativista ecológico, ele era um cara do pensamento de ver Deus na natureza, ele era um cara dessa visão. Então ele traz esse elemento da paisagem como um elemento sublime, como uma paisagem bíblica. E ele está lá nos Estados Unidos e levando esses livros dele lá para o vice-presidente começar a desenhar os primeiros parques ecológicos. Então, um cara que mudou a história da ecologia, né? Dentro dessa dimensão. E aí você fala, pô, mas tecnicamente, qual é a questão? Pô, é muito bacana a forma dele, os tons de cinza, todo esse ponto, mas o tema é muito claro. É um tema de paisagem, um tema de natureza, e ele, na sua trajetória, tem uma abordagem muito clara também, né? Então, acho que isso é um elemento bacana, né, de compreensão sobre isso. Bom, seguindo assim, para vocês irem vendo, né, um pouco da dinâmica dele aqui, ele vai estar sempre nessa dimensão de sublime, né, nessa força, nessa dimensão mais intensa, né, de colocação nisso. João, acho que o áudio da Ana tá vazando aqui, eu perco um pouquinho aqui com barulho. Obrigado, Eugênio. Bom, aqui já é um fotógrafo cujo, ó, a gente está falando de paisagem, né? Cuja abordagem é totalmente diferente, está falando de outra coisa. Ele não está falando de sublime, ele não está falando de nada disso. Ele está observando aqui um elemento de paisagem humana, da destruição, é um trabalho político. Entende a diferença? Apesar de, obviamente, o Ansel Adams entrar num trabalho, entre aspas, político aí, da ecologia, do sentido da natureza, como é muito mais sobre o sublime. É outra paisagem. E os dois estão em contextos de paisagem, né? Então, essa dinâmica é muito importante. Aqui, outro trabalho do Boltanski, né, sobre essa paisagem humana, né, num lugar bem difícil, assim, duro, dessa construção que a gente tem tido de extrair do mundo as coisas e tal. Então, é, são abordagens muito diferentes, isso é importante, com formas muito diferentes e com temas muito diferentes. Tá? Então, acho que é um ponto importante para vocês refletirem, é muito sobre esse lugar. Aqui eu gosto desse diferencial, porque eu acho que muitos de vocês que, né, vão estar vendo o vídeo, que estão aqui, têm um trabalho às vezes mais jornalístico, um trabalho mais perto desse lugar. Gosto muito dessa distinção entre o que a WordPress trabalha, né? A gente está aqui dentro de um contexto fotojornalístico, onde o fato é a questão. É claro que tem um elemento aqui mais poético, tem um elemento assim de composição, mas o fato é a questão, né? Eles não estão tão preocupados com a suavidade da cena, tá? É fato, a abordagem é fato aqui. Então, quando a gente vai para o fato, a gente vai ter uma condição formal um pouco menos refinada, o tempo não é a questão aqui, é muito mais o objeto, né? É essa dimensão. Então, aqui o tempo em si, a suavidade do tempo, do espírito aqui, não é tanta questão. E está tudo bem, mas é a proposição deles, é mais fato, né? Dentro do contexto da WordPress. Quando a gente vai para um outro contexto, onde a gente começa a olhar além dos fatos, que é o caso da Magnum, então são duas agências que trabalham com, entre aspas, aí, fotojornalismo. Uma vai para o fato e a outra vai para o elemento mais das relações, mais da poesia. É outra abordagem, né? Eles vão tentar dialogar aqui com isso aqui enquanto fato não quer dizer nada. Mas, pô, que tipo de comida é essa? Quem é esse senhor? Por que ele está ajeitando óculos? Então, são suavidades, são mais relações. Eles estão mais em outra lógica de falar sobre as coisas. É outra abordagem, né? Então, aqui o tempo já se revela de uma maneira muito diferente. Aqui as relações são primordiais dentro do que eles estão falando. É quase impossível você ver numa foto jornalística da WordPress uma fotografia dessa com uma moça encostada na parede branca, com a parede branca, né, com umas rosas na mão. Ou seja, não é sobre isso. São abordagens muito diferentes, né? Esse universo mais onírico. Então, é importante, quando a gente vai trabalhando nesses lugares é, de abordagens diferentes, saber qual a gente quer. Ah, eu quero ir para um lance mais fato. Então,
A fotografia é mais crua, ela é mais direta, ela é mais incisiva, ela é mais sobre o que é. Ela não constrói poesia. Não, eu quero falar mais poeticamente desse espaço, quero falar mais das relações, eu quero. Então, aí o elemento plástico, o tipo de composição, todo esse princípio é importante. Entendendo que às vezes a forma em si, como o caso dessa fotografia, que vai vir com ruído, vai vir tremida, não é a questão, não é essa a proposição. Então, é uma organização um pouco diferente, né, de composições e de proposições. Então, a Magnum tem uma abordagem mais, né, das relações. Pensa numa foto dessa, um menino dando dedo, a outra menina comendo, o moleque botando negócio na cabeça, um papel de parede encaixado na cabeça dele. Ou seja, são um monte de relações simbólicas, de elementos que vão dizendo para a gente um monte de coisa. Então, acho que aqui a gente tem uma diferença clara entre o fato fotojornalístico e um fato documental mais poético que está tentando falar de outras coisas, tá? Então, acho que é importante a gente ter essa percepção, né, que muda demais a maneira com que a gente fotografa quando a gente tem clareza do que a gente está se propondo a fazer. Aí, olhando para isso, né, enquanto diferença de abordagem, coisas desse tipo, que, por exemplo, o Martin Parr, né, que vai falar muito das relações das pessoas, ele já tem uma abordagem muito mais ligada a uma crítica social. Então, é claro o elemento dele, ele está fotografando, o tema dele é a burguesia inglesa, geralmente, está fotografando isso, ele está criticando isso, então ele brinca com esses elementos, né, dessas pessoas com esses chapéus, com é sempre satírico assim, né? Ele fica satirizando as coisas, e essa é a abordagem dele, a abordagem política, né? No sentido de crítica mesmo. Então ele vai para um lugar e é uma foto razoavelmente comum, tá? Não tem nada demais plasticamente, é uma coleta de informação, mas a abordagem dele é muito direta, né? Ele está criticando os elementos e trabalha com esses elementos dessa forma, né? Então aqui, ó, é um retrato duro, né? Assim, umas prateleiras brancas e os meninos de terno, né? Isso. Então aqui ele já vai para uma outra proposição, né? Uma outra fotógrafa aqui, que é da Magnum, e vai discutir isso também de uma outra forma, né? Um casamento, mais nesse sentido, né, de uma abordagem que vai dialogando com esse outro universo, né, da ideia do casamento mais por trás, da filha que está ali, né, conversando, de outras maneiras de ver a ideia de um casamento. Então, aqui o que eu quis trazer para vocês é muito sobre esse lugar de, cara, a abordagem, ela é muito importante no processo. O que que você pensa? O que você pensa? O que você pensa? E, obviamente, incluindo a questão do sentimento. Na questão de tema, né, já é um elemento que eu acho, assim, fundamental. Eu tive muito problema com isso. Nunca soube lidar muito com tema, porque a gente fala tema, aí fala música. A música é muito amplo, né? Não dá. Qual música você está falando? Em que lugar você está falando? Então, o tema precisa de contexto e assunto. Tá? Isso aqui eu acho que é um elemento mais fundamental para a aproximação de um trabalho também que quer desenvolver uma história, é ter bastante contexto. Cara, estou falando de um tema específico dentro da religião. De novo, sou cristão, quero falar das missas. Beleza, em que contexto? Cara, falo das missas católicas ortodoxas romanas, no contexto de Brasília. Que assunto você quer tratar da missa? A hora que o padre faz X. Legal, então começa o trabalho. Então é funil mesmo, assim, precisa afunilar. Você pode falar da missa o resto da vida, mas é bom você delimitar assuntos, senão você tem um trabalho muito solto. E isso eu fiquei 30 anos da minha vida com trabalho solto, porque eu não delimitei bem o que eu estava falando, sobre o que eu estava falando, em que contexto eu estava falando, do que eu queria falar. Isso é um elemento muito importante. Eu vou mostrar aqui alguns fotógrafos, vou passar bem rápido, mas só para vocês irem olhando esse tipo de proposição, com uma abordagem muito clara e com um tema muito claro. Então, esse fotógrafo japonês, o Eiko Kosue, ele vai trabalhar a questão do corpo, a dimensão do corpo, da força do corpo, do encontro do corpo, da suavidade do corpo, é sobre o corpo, né? Ele tinha essa questão. Ele era um fotógrafo, um artista homossexual, ele desenvolveu essa relação com essa temática, ele abordava isso, e aí ele obviamente ia também nessas questões dos teatros, dessas outras coisas, mas o tema dele central era o corpo, a força, o contorno, a dureza, a textura, era sempre sobre esse lugar. E aí ele vai desenvolvendo durante a carreira dele essa questão do corpo de várias formas, né?
com vários contextos diferentes. Aqui é umas peças de teatro japonês, por aí vai. Quando você vê a Diane Arbus, ela já vai para um lugar do cru, do retrato da burguesia, das pessoas, das pessoas do, principalmente, que é o grande lance do tema dela, é as pessoas, né, da periferia, do lugar, do estranho, é sempre sobre esse lugar. E com um retrato mais duro, né? Não é um retrato assim, qualificado, pousado, é um retrato dessas pessoas que estão em outro lugar, em outro contexto, outra proposição dos marginais que ela vai trabalhar. Quando vai para um Oliveira Toscani, o cara vai estar falando desse lugar político de novo, né? Mas dentro de temas de campanhas, né? Então são fotografias muito objetivas para discutir questão política, racial, preconceito, essas relações da questão do sexo. Ele vai sempre estar trabalhando a fotografia nesse lugar, uma crítica, que é um trabalho, para mim, muito próximo de um lugar de arte, quando ele põe corações iguais e põe um branco, um preto e um amarelo. Ele está cutucando a gente, né? Então, são fotografias que vão para um lugar desse tipo, né? Um cara como o Ralph Gibson, que já é um exímio fotógrafo, ele já vai para um lugar de tema aonde o grande tema dele é o corte. É muito doido pensar isso, mas o grande tema dele é tirar tudo e deixar o mínimo possível. E aí ele faz isso com o corpo, que é um assunto dele, mas ele pode fazer isso em vários contextos. Ele não tem só fotografia de corpo, né, de retrato. Ele tem como esse tipo de fotografia aqui, né, de uma paisagem com animais, mas o grande lance dele é o que está fora da fotografia, não é o que está dentro. É o que ele tira, né? Quem é esse rapaz negro? Aonde ele está? Então, ele provoca a gente no corte, no assunto, na ousadia do corte. Quem esse padre está olhando? Por que que ele está pensando isso? Por aí vai. Como que é o nome dele mesmo? Ralph, o quê? Deixa eu voltar para você. Esse cara é um gênio do crop para mim. É o Ah, Ralph Gui, Gibson. Ralph obrigada. Gibson, tá? Nada. Quando vocês quiserem perguntar, falar, por favor, tá? Eu vou mais rapidinho aqui. Já o Richard Avedon, que vai ser um cara aí da moda, um cara dos retratos, grandes retratos, ele vai pegar essas personalidades, assim como o Platão, que é aquele outro fotógrafo, e começar a dialogar sobre esse lugar, né? Dessa foto da personalidade. O tema dele é a personalidade dele, não dele, né? Dos artistas, das pessoas. Então, o invisível aqui é a personalidade da pessoa. Ele provoca um retrato tipo o Andy Warhol. O Andy Warhol não vai olhar para a câmera. Ele é disperso, ele está pensando em outras coisas. Então ele faz, dá um tempo, né, para a gente entender o espírito, a alma de cada um dessas pessoas que ele retrata. Então ele vai compor dentro dessa dinâmica, né, o tipo de roupa, né, o tipo de abordagem, do olhar direto, como é que está o cabelo. Ele vai trabalhar um retrato muito construído na personalidade do artista, né? Então é sempre sobre essa dinâmica, assim. Esse é o grande tema dele, é a personalidade, as personalidades artísticas do mundo, né? Aqui é Coco Chanel. Então, ele vai desenvolver o retrato dele em cima disso, tá? Um Salgado da vida já tem uma temática mais social, uma temática mais, né, da natureza, enquanto aspecto também político, ambiental. Ele vai ficar nesse lugar, né? O tema dele é muito objetivo. Ele vai trabalhar uma composição exímia, que ele é muito bom nisso, um tema muito claro, relacionado a esse nível, né, de movimentos políticos, de sem terra, de pessoas assim. Tema muito objetivo. O McCurry, que já estaria perto dele ali, na National Geographic, né, com relações com isso, já vai para um outro lugar, bem mais próximo da Magnum, bem mais próximo de um elemento poético, assim. E tem uma discussão, né, sobre outras coisas. Então, putz, é um cachorro preto numa porta branca, fugindo de uma inundação, entendeu? Né? Então, a construção plástica dele, ela joga a gente numa viagem, mas não é uma viagem de cartão postal. É uma viagem dos contextos, do que está por trás. É esse trem que passa na frente do Taj Mahal, um trem, né, com as pessoas na frente, com essa fumaça, com essa cor, mas, né, de história. O McCurry tem na forma, que é o último elemento que eu vou trazer para vocês, a cor histórica, né? Tem a história dos negócios que ele faz. Então, ele usa muito a cor para mostrar essa ambientação, para a gente mergulhar dentro do processo temático dele, né? E aí ele vai, né? Essas cores que ficam ali, aqueles azulados que a gente tem aqui no Brasil também, do fotógrafo lá do Pará, que eu acabei de esquecer o nome dele, que vai estar trabalhando essas tonalidades, essas cores, esses retratos, né, dentro desses ambientes. Então, McCurry muito ligado
a esse elemento de Seria entrada. o Siqueira? Não, ah, é aquele paraense lá, estava no MIS agora, no MIS não, no IMS, esqueci o nome dele, daqui a pouco a gente lembra. Tá. Braga. Acho que é o Luiz Braga. Perfeito. Um gênio da cor com contextos, temas muito claros, pessoas na Hum. rua, ali, nomes simples. Ele fala algodão doce, pessoas na rua. Só que você sabe que é o Luiz Braga. Você olha e fala, meu Deus do céu, que cor é essa, que relação é essa, que pessoas ele está fotografando. Então, ele entra nesse sutil, abordagem, tema e forma muito alinhados no trabalho como o do Luiz Braga. Já o William Eggleston, ele vai para um lugar muito desse corte ousado, né, como tema, mas principalmente o tema do cotidiano americano. Essas pessoas, esses carros, essas paisagens, esse lugar onde ele usa a cor como elemento, mas o tema dele é esse que a gente vai chamar aqui, não tem o extraordinário, é o ordinário americano da década de 70. Esse é o tema dele, né? É uma foto de dentro do carro, do supermercado, e aí ele, é claro, é um cara exímio, né? No corte, na quebra, na composição, mas o tema dele é esse. O tema é o ordinário, no contexto americano do interior. É importante isso, contexto. Não deixem de pensar no contexto, né? Assim, senão vocês perdem muito essa relação temática. Já o companheiro dele lá, o Stephen Shaw, que é outro cara dessa cor, desse negócio todo, ele vai trabalhar esse elemento, mesmo tema, só que de uma forma muito diferente. É um tema muito parecido dessa paisagem, desse ordinário americano, só que com uma fotografia tipo, muito qualificada em termos de composição, de forma, de equilíbrio, e aí vai. Mas também trabalhando muito esse elemento e um cuidado também muito na cor. Eles vão ser os caras da cor aí dos Estados Unidos, né? Esses azuis, esses verdes, que são as cores da cultura americana na década de 70. Então é uma foto datada. Você olha e fala, década de 70 Estados Unidos. Você já sabe que é sobre isso, né? Já sabe que a gente está colocando esse lugar. Esse rosa que vem nesse cabelo amarelo, então é um cara muito dessa relação temática, parecida com o outro lá, o Eggleston, mas com temas muito assim. Então, quando você olha um conjunto de fotos dele, como isso, você vê que a relação cromática é praticamente a mesma. Aqui está um equilíbrio de forma de expor um trabalho, né? A narrativa tem uma, que a gente vai chamar aí do elemento formal, ela tem uma unidade, né? Ela tem uma unidade formal. Isso é bem importante dentro de uma narrativa que ele traz aqui com o tema que é esse cotidiano americano. Então, quando a gente, para fechar aqui com vocês, quando a gente vai para o corpo das coisas, então, falamos do que a gente pensa, escolhemos temas e vamos para o corpo das coisas, aí a gente já vai para um elemento muito importante, que é o que eu vejo que os fotógrafos são os melhores, assim, tem muita força na forma, muita visão formal, mas não presta muita atenção em que ele está querendo transmitir. Então, quando eu olho uma forma de cartazes, como essa do King Kong, são muito distintas. Você olha a última forma de cartaz, é uma computação gráfica, cheia de, quase parece que o macaco existe, né? O King Kong existe. No primeiro é uma ilustração, na segunda é um negócio mais, né, mais simples, um bonecão. Então, é importante a gente saber que forma a gente quer dar para o nosso trabalho, né? Porque pode vir isso, não pode vir isso. Eu vejo os fotógrafos hoje, principalmente a galera mais nova, principalmente da inteligência artificial, muito preocupada com esse tipo de acabamento, né, na imagem. Um acabamento muito preciso, muito plástico, que chame muita atenção, mas, né, eu sinto pouca alma, né? A relação, pouca relação. O caso aqui é a filmografia, muito intensa, né? Você tem uma disputa, você tem um elemento no meio e tal. Mas, né, então você vai ter, durante vários momentos históricos, essa troca da forma, que o caso aqui é outra abordagem, né? Que a gente pode ter. E aí tem alguns fotógrafos e vão trabalhar isso, né, magicamente, como o Saul Leiter, que ele vai ficar brincando com a gente com essas formas, né? Ele tem um corte muito bom lá como o Ralph Gibson e ele fica construindo formas para a gente com muita relação, com muita curiosidade, né? Que braço é esse? Que carro é esse? Que momento é esse? Né? Que reflexo é esse? Ele gosta muito, né, como elemento de assunto dele, os reflexos, né, dos vidros nas paredes e tal, como esse aqui, né? Ele vai trabalhando essas composições, mas é muito mais formal, né? Não tem tanta relação assim como um Cartier-Bresson, mas super curioso também, super interessante no elemento formal. Não deixa de ter abordagem,
porque ele tem um pensamento sobre isso, essa solidão, dá para ver essa solidão na foto dele, dá para sentir. Ele tem um tema cotidiano, urbano, pessoas, tal, e tem uma forma assim impressionantemente boa, né? O que dá para o trabalho dele uma relação muito forte. Isso é um trabalho dele aqui também de retrato, né? Essas fotos por trás das coisas, muitas camadas na frente, sempre trabalhando isso. Já o Siegfried Hansen, que é um cara de fotografia urbana, que daria para ver a mesma lógica de forma, ele já vai para um elemento muito mais geométrico, muito mais sistêmico, né? Coisas se encontrando, linhas, pontos, mas não tem tantas camadas, não força a gente para aprofundar nessa solidão, nesse ponto mais nostálgico. É um elemento mais cotidiano. É um exímio cara da forma. Você vê que ele encaixa a linha do poste com a linha da pista. É inacreditável como ele, né, ele é bom nessas coisas. Mas você vê que, em termos de abordagem, não sei tanto, ok? Em termos de tema, é urbano. É um fotógrafo de foto de rua, urbano. Legal. Mas não sei exatamente o que ele está querendo dizer. Não me toca tanto, assim. Estou falando, né, minha visão pessoal. É um elemento muito forte na forma, mas pouco definição temática. Eu fiquei muito tempo assim, tá? Muito tempo nesse tipo de fotografia e muito tempo construindo a fotografia mais nesse lugar. E super ok, mas ela fica ali, né? Entre o elemento mais formal, né, para trabalhar com vocês. Então, fechando com vocês nesse ponto, o grande lance da abordagem, do tema e da forma é que ele está muito ligado a essa questão aqui. Para mim, é um elemento de atenção. A gente fala estética, né? Estética, estética. O que que é estética? Estética é a ética aplicada à forma. Então, se você pensar qual é o seu ethos, ou seja, a sua ética, a sua abordagem, em que contexto você quer falar com ela e o que ela revela, qual é a forma que ela revela. Se você tiver essa tríade aqui na sua cabeça, para mim, você está entrando numa dimensão muito poderosa. Porque aí está o grande lance da aproximação da arte, né, do meu ponto de vista, tá, pessoal? É, a arte vai ser a sua consciência mesmo dos seus sentimentos, dos seus temas e da sua forma. Se você tiver muito forte isso, você vai elevando o seu trabalho. E isso exige uma concentração, exige um terceiro, é bom ter sempre uma pessoa para conversar, né? Um curador, alguém que converse com você, que traga outros pontos para revisar essas coisas, porque quando a gente fica em si mesmado, então esses espaços que vocês têm é muito bom para essa troca, é uma leitura, né, dos seus trabalhos e tal, para discutir muito esse ponto, para dialogar, melhor dizendo, sobre sua alma no projeto, seus sentimentos, sua visão, os seus contextos, seus temas, sua forma, que é o elemento mais formal para a sua gerada de consciência. Tomou consciência disso, vai muito perto daquele elemento que a gente trouxe do invisível. Fica muito forte. O invisível, quando ele começa a se revelar, aí você está perto de uma dimensão artística que é muito próxima de você, do seu coração, dos seus pontos de vista, do que eu vou te chamar de a sua autoria, né? Você fica um cara muito autoral quando você toma consciência desses pontos, dos invisíveis e dos visíveis. Era isso, João, que eu queria trazer aí. Estou aqui para a gente conversar sobre essa viagem toda aqui. Cara, Uhum. um fotógrafo filósofo, ele realmente é diferenciado. Obrigado. É Está isso. aberto, gente, podem comentar aí à vontade. Pode espremer ele aí. Daniel, que peso de informações. Você sintetizou bastante, mas não perdeu 1 milímetro de profundidade. Como é que você dá conta disso tudo? Uai, eu fiquei dando aula há 14 anos, foi, Luciano? Eu tive que aprender esse negócio. Foi. Eu dei 30. Ai, eu que eu Eu dei diga, aula há viu? 30 anos, Daniel. Bom, No você primeiro sabe dia, então como no é que é. primeiro dia de aula com o Daniel, eu falei, eu vou desistir. Eu É. não vou conseguir acompanhá-lo, sabe? É, nada, Eu achei nada. muito importante a maneira como você sintetizou a possibilidade do que é ser um fotógrafo autor, uma fotógrafa autora. Eu nunca tinha ouvido essa abordagem, nem lido a abordagem assim tão
posta de maneira tão clara, sabe? Com todos os elementos aí dentro e de maneira simples. Você colocou isso, mas é um simples de muita profundidade, é um simples de quem tem um longo percurso, de fato, né? E isso me encantou. Foi realmente assim, me deu a dimensão de foto autoral de maneira objetiva, porque eu tinha ideias assim que pulam, sabe? Flashes de fotógrafo autoral, né? Algumas Uhum. coisas lidas, os grandes fotógrafos, pega aqui, pega ali, pega acolá, né? Mas você traz para a gente realmente a possibilidade de pensar com mais intensidade e de maneira objetiva. Eu fiquei muito impressionada com tudo isso. Legal. Era essa a intenção mesmo, assim. Legal que você trouxe esses pontos da simplicidade, do contorno. Porque trazer assim, né? Eu vivi muitas dessas discussões, né, dentro de sala de aula, em outros contextos, com pares da arte, com pares, né, das artes plásticas, mais pintura, das artes plásticas conceituais, da fotografia e tal. E eu acho que a gente tem esquecido, principalmente das pessoas, sabe? Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo e ela precisa entrar para dentro, né? E não ficar discutindo um monte de especulações externas assim. Então, é uma proposta muito de vocês tentarem cada vez mais entrar para dentro de vocês, né? E aí vai ser legal, porque a gente traz para o mundo, né, não só aquilo que a gente vê dentro, mas aquilo que a gente pode compartilhar, né? E aí eu acho que aí tem uma chave muito boa, né? Que você foi trazendo dessa integração, né, entre esses elementos. E a fotografia é maravilhosa para isso, né? Ela está dentro desse contexto, mas eu vejo que a gente tem sentido, às vezes, uma dificuldade de entrar dentro desse domínio do que as pessoas chamam de arte, por são muitos idiomas e muitos escritores que reservam esses idiomas às suas próprias pares, né? Então fica aqueles conceitos, não sei o quê, tal, tal. Eu acho que a gente tem que se libertar disso. Obrigado, foi ótimo né, sua relação com isso, como você recebeu, eu fico muito feliz porque era essa a ideia mesmo. Bom, obrigada. Obrigado a você. O que diferencia hoje as redes sociais é porque não tem, as fotos não têm essa profundidade, não tem esse estudo, esse conhecimento, essa intenção. A coisa é feita ali é feita no instante para instantes. É uma foto, se perguntar assim para aqui para algum de nós aqui, a foto que a gente viu hoje no Instagram ou viu ontem, dificilmente a gente vai se lembrar de uma que tenha nos tocado, né? Porque faltou essa compreensão de abordagem, tema, forma, corpo. Assim, não, É, não tem isso. Então, a foto que não tem isso, ela morre logo. eu acho, Jô, até que o espaço, né, das redes sociais, falando especificamente do Instagram da vida, eles não são feitos para colher reflexões nem profundidade, né? Mas tem gente lá que faz excelentes trabalhos, que tem bastante abordagem, que tem tema claro. Só que essas pessoas geralmente não são muito, né? Não são, tem tantos Sim. likes assim, porque as pessoas não estão buscando isso. Mas aí é outro assunto, né? Eu não sei se o meio altera muito a gente, assim. É claro que menos likes, eu imagino. Mas, Se bobear, são até cancelados. Não gostei tem da isso sua também. foto, né? Porque falta Tem essa isso também. cultura, falta a nós, réis mortais, e estudar a arte, estudar esses significados. A gente não tem acesso a isso. Uhum. Dos tempos que eu vivo a fotografia, você é o cara que aproxima a gente dessa linguagem. A Lucinéia acabou de dizer isso também. Uhum. Então, veja, tantos professores que passaram nas nossas vidas, e eu estou tendo aula com você esses dias, você é o que traz a gente para dá esse sacode na gente, nesse outro mundo, nesse outro nível, e eu acho que até além da forma, além do corpo. É, Quando você traz ali as quatro flores,
e o espaço entre elas ali que tem vida, cara, a gente não acha isso por aqui, não é? Você sabe disso. Então, essa. Eu acho que, mas essa é a atenção. E é um exercício contínuo, assim. E é interessante, né? Você fica ali prestando atenção. A planta é muito interessante, né? Porque ela tá ali, né, devagarzinho. E aí, quando você perde o olho, ela cresceu. Aí você, nossa, mas mudou? Mudou, você perdeu. Já foi, É, né? é. Então, E a imagina a planta. vida, né? A Lucília tá É. com um neto. Imagina o que é um neto, né? Não, Você mas vê assim, depois. quando você Meu Deus. mostrou aquelas flores, eu estou aqui na minha frente, eu estou com uma orquídea e eu acompanhei os botões, entendeu? Todos os passos. Assim, vem aquele brotinho, aquela coisinha, vai crescendo a cada dia e vai procurando por luz, porque eu coloquei ela num lugar onde não entra tanta luz, mas eu vejo que o pouquinho está na direção da luz. Assim, juro para você, tá aqui, não tem como mostrar, mas assim, a cada dia, tá? Eu vim acompanhando o crescimento até abrir a flor. Quando você mostrou, eu falei, Uhum. caramba, estava fazendo, olhando, observando isso, sem, sabe, assim, sem, É um exercício prático, né, que eu acho que sim. coloco para vocês assim, de observação dos seres, das flores, das pessoas também, se der. É bem prático, assim, e quando a gente vê, a gente sente, né? Ah, tem alguma coisa dentro dela, né, que está mudando. A vida, né, está permeando ela. E aí a fotografia começa a ficar, nossa, que vida é essa, né? Que tempo é esse? Eu botei aqui em casa uma planta chamada Proteia. Ela é uma das maiores flores do mundo. Eu consegui com uma amiga minha. É uma flor africana que ela se incinera depois. Ela se proteia tem relação com, acho que com Proteus, com fogo, Prometeus, alguma coisa assim. E ela parece que se incinera depois que ela faz todo o processo dela. Ela é mais ou menos desse tamanho, assim, tá? Ela é quase uns 28, 30 centímetros de bojo, assim. Aí eu botei ela na sala aqui, tá? Tem um estúdio na sala, a minha esposa está viajando, aproveitei e falei, agora eu tenho um estúdio na sala para eu não ter que ir no estúdio todo dia. E aí tô acompanhando ela tá devagarzinho, assim, fazendo, né, o movimento dela. Então, essa relação com a vida, eu acho que a fotografia tem um lugar lindo, porque ela consegue mostrar um pouco desse trajeto, mas a nossa investigação, no meu ponto de vista, tá? Deveria ser mais do invisível. Mais do invisível. Quanto mais do invisível se revelando, mais perto dessas questões aí que a gente está buscando da arte, entendeu? Não é forma, né? A forma é uma expressão do espírito, uma forma é uma expressão do espírito. Aí o tempo é a chave, né? As relações entre as coisas e tal. Então, eu acho que tem umas chaves boas aí. Legal você estar pertinho das plantinhas de novo. Começamos Pois assim, né? é. Olha, eu não resisti, eu fui buscar minhas plantinhas, porque eu estava Opa, pensando exatamente o que a Lucília estava falando. Aí, sabe, eu legal. É, estou cultivando as minhas orquídeas e eu estava pensando como é que eu vou fotografar isso, o que que eu quero com essas fotos. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Olha aqui. isso. Então, Que eu eu também tenho. passei por esse mesmo processo, Lucila. Pois Estou é. passando, sabe? Porque eu tenho uma terceira ali que está em botãozinho ainda. Então, tenho acompanhado isso também e olho para elas e penso qual é o melhor jeito que eu tenho para te fotografar. Já fiz de dois jeitos diferentes. Ó, Agora estou pensando aqui o que é que eu quero dizer com elas. eu vou fazer aqui um negócio aqui, João, meio maluco. Bora andar pela casa aqui. Ai, que Dica do delícia. jeito, né? Vamos ver Ó, aqui o que vocês acham. essas ideias malucas eu adoro. Sempre sai coisa boa. Peraí, pronto. Ó, Bah! Legal. a, a, Que bom. a proteia. Olha, ela Uhum. lembra a Vitória Régia, de alguma maneira. É, então, olha só. Isso aqui é um flash para macro. Ele tem Hum, 3 pontos, tá? Então você bah, liga ele e aí ele consegue fazer um bom contorno do organismo, né, da planta.
E aí eu Aham. ponho algumas tripézinhos, aí eu invento um monte de parafernália aqui e vou fotografando elas assim, né? Crio um tripé. Se você for fazer com macro, tem que ter um tripé desse, que é esse Uhum. tripé que recua, né? Para fazer o tal do photo stacking. E Uhum. aí eu ponho em fundo escuro para isolar, ficar só vendo a planta. Pode ser fundo Uhum. branco também, né? Eu prefiro o escuro porque a luz fica mais contornável, assim. Eu já Então fiz. isola ela o máximo possível para você perceber esses movimentos dela, né? Para você estar mais Aham. perto dela, sem tanto ruído, né? Isso é uma questão, né? Para você observar assim. Tem a relação também com o contexto, que é o trabalho do João, né? Que é o pássaro e o lugar e o pássaro, a cor e o cor do pássaro. Essas trocas também, eu acho que são Uhum. elementos de observação muito importantes e profundas quando a gente vai para biomas, mas aí já é o organismo na vida dele, né? Dentro do contexto É. dele e tal. Mas eu acho que é um caminho, assim, de A mim me interessa a observar. poesia que eu vejo, que eu sinto, que eu vejo que ela transmite, sabe? É, Sim, é isso que eu queria capturar, mostrar de alguma maneira, fazer para mim. claro, tem uma chave aí muito boa, né? Que eu acho que é super importante para a gente que né, tem uma relação científica com a vida também, que a ciência tem muitas coisas. A minha relação com ciência é de falar só para a ciência que precisa de poesia também. Uhum. É só isso, tá tudo bem. As duas têm que estar juntas. Então, quando você pesquisa, por exemplo, uma planta como uma orquídea, a orquídea se desenvolve, se desenha para o bico do beija-flor, né, capturar melhor o pólen e atrair melhor ele. Então, tem uma simbiose aí rolando, né? Tem uma Uhum. troca contínua, né? Esse é um elemento muito significativo. A poesia está na relação entre os seres, né? Por que um se É. relaciona com o outro, se atrai? Eu tenho visto aqueles vídeos de pássaros, né, de para acasalamento. Meu Deus do céu, o que que é A aquilo, né? dança deles, né? As danças, as significações, né, os ruídos. Então, eu acho que a natureza tem uma dimensão para um fotógrafo vivo, atento à vida, que curte isso, incrível, né? E aí, o que eu tenho chamado, né, e fazendo um pouco, entre mil aspas, tá, um jabá aqui para vocês, o que eu tenho chamado vocês mais, assim, tipo, né, da fotografia, é que tem um pouco mais de, não é, assim, é difícil falar isso, mas seria legal que a gente fosse um pouco mais ativista, entendeu, de natureza, né? Por quê? Porque o trabalho de vocês tem um grau de influência, né, sobre as pessoas. E eu acho que existe um momento histórico onde a natureza está muito desprezada e desconectada do ser humano, né? Então, quanto mais vocês falarem sobre essas coisas, mais colocarem, eu acho que ajuda um pouco, assim, né? Então, para mim, hoje, o que eu afunilei como tema, por isso que eu brinquei que é um jabá meu, meu tema é natureza, natureza botânica e hoje do cerrado. Eu falo do Cerrado, da botânica do Cerrado. Esses são os meus assuntos e temas. E aí eu vou para as raízes do Cerrado, as raízes braquiárias, as raízes né, dos capins. E aí, quantos capins tem no Cerrado? Mais de 700. Aí eu, meu Deus, aí vou pesquisar os capins. Então eu fico meio entre cientista, pesquisador, fotógrafo, artista, eu fico misturando isso. E Uhum. acho importante a gente trazer esses pontos, porque são biomas que, né, estão entrando em extinção, são animais que estão vivendo essas coisas todas. É uma cidade que, né, como Brasília, plano piloto tira o paisagismo do Cerrado e põe o paisagismo de Mata Atlântica no meio do Cerrado, a gente faz uma savana. Então, eu acho legal, né, que esse ponto, assim, e gosto dessa ideia e que vocês também, o João tem meu acesso e tudo, o Lucila também, para a gente Também. se mobilizar mais aí quando vocês estão tratando de assuntos que têm a ver com ecologia, com questões ambientais, me interessa muito contribuir com vocês também para a gente ser um pouco uma voz um pouco mais alta, sabe? Que Para legal. essas temáticas, assim, porque o negócio tá feio aqui. Eu estou acompanhando o desmatamento do Cerrado, é inacreditável, assim, o que a gente está vivendo. É muito triste. É muito triste. A E Raquel, ela foi está fotografando um rio que tem lá na fazenda dela, e se ela conseguir mostrar esse rio de uma forma mais humana, né? Quem se banhou nesse rio, o rio que ela se banhou quando era criança já não é mais o mesmo, outro rio. Uhum.
fica Uhum. onde esse rio nasce, aonde ele deságua, vai ficar muito mais interessante, viu, Raquel? Estou te provocando aí. Pois é, olha só o que que você fez agora. Você foi um curador para ela aí e já gerou um monte de imagens. Quando você foi trazendo, eu vi já, né, uma pessoa, né, uma mulher, imagino que seja a Raquel, e aí já vi assim, tipo, o rio, né, num momento cobrindo, sei lá, as pernas dela, ele vai secando, cobre até a batata, depois o tornozelo, depois ele seca. Esse é o lugar da arte, entendeu? São especulações simbólicas, assim. É esse lugar, mas precisa da pesquisa. Precisa saber que rio é esse, quando como ela fez, qual é a relação de infância. E aí eu acho que a gente começa a chegar mais perto, entendeu? Por isso a abordagem, o tema e a forma, né? A Não, forma seria mais conceitual, mas poderia ser outra. Desculpa, Lucila. Daniel, aí é onde entra o mapa que você sempre falava, né? Para fazer um mapa mental, tá? Para daí você Uhum, começar a fotografar. Você coloca que é o rio, né? O tema uhum, central, e depois você vai colocando os exato. raios, né? Esses elementos, né? O que que você quer Sim, em relação a isso? É onde entra o mapa mental que você falou aí. é. Hum, A gente pode agora, depois de tanto tempo, Lucila, a gente pode falar do mapa mental e do coração, assim. Tem que ser um do mapa coração, sentimental e né? mental. Pode ser um mapa sentimental, vai ser mais divertido. Mas é isso mesmo. É isso É, mesmo. posso falar? Estão me ouvindo? Sim, Raquel, pode Sim, falar. Raquel, você Mas eu está acho que aqui vocês. entre nós. Ah, vocês estão me vendo? Porque eu Não, Não, a acabei gente de estamos só chegar não. em vê. terra firme. Eu estava chegando de viagem, eu estava para Uberlândia. João, o João, ele é sempre muito instigador, né? Ele adora me colocar nas coisas assim. Inclusive, esse final de semana eu fui no Rio, fiquei com os pensamentos aqui, assim, lembrando do que ele já me falou, e eu acho que dá realmente um trabalho muito bonito. E porque, infelizmente, o que tem de lixo lá na beira do rio é de cortar o coração, sabe? Então, acho que isso aí seria um leque. Eu não te conhecia, Daniel, estou conhecendo através do João. O João só traz Quer dizer, coisas maravilhosas para a nossa vida. opa, que bom. Ai, eu estou me sentindo assim, uma aluna muito importante nesse momento, porque ele está me mostrando um universo fantástico, né? E eu estou muito feliz com isso. Eu sou uma Bom, formiguinha ainda na fotografia, certo? Estou começando agora, não dou conta nem de todos manejar a máquina somos. direito, né? Mas hoje eu vi o seu Instagram. Eu fiquei encantada com o seu trabalho, Daniel. Uma coisa assim, muito linda. E os temas que você trouxe para nós agora, o seu assunto, o seu conteúdo, é, eu fico imaginando. Para quem é poeta, filósofo e fotógrafo, é muita coisa, né, João? Isso. Eu, por enquanto, sou uma poetisa, tentando ser uma fotógrafa, mas me encanta o invisível e o visível em primeiro lugar, porque isso instiga muito a poesia. A nossa mente, ela viaja no visível e no invisível, né? O invisível, Perfeito. acho que mais ainda a gente fica sugestionado a muitas coisas, né? E o relacional também, que eu também acho muito lindo. Mas a natureza quer ser o meu foco, quer ser o meu tema. Eu gosto de paisagem, eu gosto de natureza. Amo o Uhum. cerrado. O cerrado é uma coisa, assim, também que me encanta. Eu faço mandalas com sementes. Você já Boa. abriu um leque aí para mim, porque eu tenho um acervo de sementes imenso, só que tratadas. Elas não vão germinar Uhum. mais, infelizmente, porque para mim fazer Sim, as mandalas eu preciso tratá-las, né? legal. Então, assim, já me surgiu muitas outras ideias na cabeça com relação a esse acervo que eu tenho, o que que eu posso fazer dentro do macro, né, com essas fotografias das sementes que eu já tenho. Então, assim, Maravilhoso. eu tô Fica, fica aberto deslumbrada. para você um convite. Meu ateliê é dentro do maior banco de sementes do Cerrado, do Brasil, provavelmente do Olha, mundo, que que se chama legal. Verde Novo Sementes, e a gente tem Uhum. muita semente lá, e muita semente, inclusive, que vai para refúgio, que a gente
quer trabalhar de outra forma. Então, legal demais saber. E esse universo da botânica no Cerrado e tal, e dessa dimensão ecológica, ele tem sido, por isso que eu brinquei, né, com o Jabá, assim, eu tenho insistido um pouco nisso, um pouco não, bastante, é, porque se a gente conseguir, né, e aí eu vou simplificar, tá, Raquel? Vou falar do Sim, jeito que eu falo mesmo. Se a tá gente conseguir certo. botar nosso coração nessas questões, com a energia que a gente tem, eu acho que a gente mexe um pouco mais, assim, sabe? O Uhum, Cerrado é, tem sido, assim, tem todo esse lado negativo, né, de questões que estão acontecendo, vocês sabem, e tem todo um lado de vida com muita sabedoria, com muitas populações, com muitos biomas, né, dentro dele sim. mesmo, os que a gente vai chamar né, de ecobiomas, aí, ecossistemas, assim, dentro disso. Então, a gente está vivendo um momento histórico onde eu acho que quem trabalha com poesia e com imagem e curte essa questão da paisagem, como você trouxe, está num lugar, eu acho que certo, entre aspas, assim, certo e errado, mas eu Que acho que é um bom. lugar coerente, entendeu? Assim, porque a gente está vivendo. E aí fica super à vontade, pega meus contatos com o João, a gente tem esse trabalho. Tem outras coisas que eu estou querendo instigar. A gente está montando agora um banco de imagens dos biomas brasileiros, começando pelo Cerrado, e onde a Uhum, gente tem o Cerrado como o proponente. Ele é o primeiro investidor, então os royalties desses recursos estão voltando para o Cerrado e para as comunidades. Então a gente está fazendo um banco de imagem agora, que eu vou precisar de outros fotógrafos, estou começando comigo, mas quem tiver, eu já convidei o João para trazer o trabalho dele também de pássaros, quem tiver outros trabalhos assim. A ideia, obviamente, não é só gerar recurso, a ideia é justamente a gente ter um movimento em conjunto. Eu não estou muito preocupado com a parte do trabalho, né, técnico profissional do fotógrafo, mas sim a intimidade poética dele com o ecossistema. Por quê? uhum, Porque esse é o diferencial daqui para agora. Se vocês claro. entrarem nos bancos de imagens, Adobe Stock, Getty Images, vocês vão ver a quantidade de imagens com inteligência artificial. Quais vão se destacar? As que têm mais coração, são mais autorais, e não estão tão ligadas em forma, e sim em momento, em relação. Então, eu acho que é muito legal escutar vocês assim, de ter esse interesse aí pelos biomas, que o Brasil é um país com uma potência, né, gigantesca e assim a gente está se afogando aí nessas Uhum, talvez inconsciências, nessa ignorância aí, e a fotografia é um lugar maravilhoso, né, para isso. Ela pode ajudar sim. bastante, né? Não, Muito bom de aqui tem escutar. talento com sobra, todo mundo que está aqui, eu já percebi. E aqui, o que eu estou mais vendo, existe alma, né? Então, Boa, estamos realmente, igual você está falando, no caminho certo, né? Vamos, legal. eu fiquei muito tempo com as sementes, com as mandalas. Eu fiz uma capacitação pelo Sebrae, o Sebrae me carregou por algumas exposições com as minhas mandalas. Nunca achei ninguém que fizesse igual às minhas. E o Sebrae também falou que nunca com a finalização como as minhas tiveram. Então, Quero é, conhecer teu trabalho. sim, vou Pô, mandar umas fotos aí para você. Você mora em Brasília, né, também? moro em Brasília, moro em Brasília. Ah, aí, João, ó, já estou expandindo o leque em Brasília. Pois Contar é, com pois é. pessoa. Seja Ai, bem-vindo. Vamos fazer tá bom. conexões, essa é a ideia. Sim, maravilhoso mesmo. Muito feliz por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade com pessoas tão distintas e com uma alma transparente. Obrigado, Raquel, Legal, obrigado. Tá bom. obrigado. Uhum, uhum. Colegas, eu acho que é isso. Se ninguém tiver mais nada, Mira, A obrigado. Ana acho que quer falar alguma coisinha aqui, peraí. Variedades Bioma para ter um contexto para a apresentação. Tá bom. Beleza, Ana. Vamos fazer isso. A Ana também é, Legal. é minha querida. André Monteiro também é outro passarinheiro também. Que bom ver Boa. vocês aqui. Obrigado, João, pelo convite. Fiquem à vontade aí, o que precisar. O Beleza. pessoal Qualquer tem meu coisa, contato aí, só me chamar. Tá Tá isso. bom, bom? então. Como Alô, eu então. falei lá no começo, eu acho que o Mira está de recuperação. Vai ter que voltar aí semana que vem para continuar. Boa. Ai, Um ai. abraço, gente. Boa noite Tá para bom, vocês. boa noite.
noite, fiquem com Deus. Prazer. Obrigado, Lucila. Prazer. Tchau, Lucila. Beijo bem grande. Obrigada, Mira, foi muito Que bom, isso. tá? Tudo de Que bom para isso. você. Tchau, Mazé. Beijo. O Rubens está em Tchau. trânsito, Tchau, Lucinete. entrou e saiu o tempo todo aí. Mas parabéns, Valeu. Rubens, por estar aqui. Assista a gravação, tá bom? Um grande abraço. Um Tchau. abraço, gente. Tudo de bom. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite.